Boas-vindas, viajante, ao Centro Democrático de Atenas, também conhecido como Pnyx. A Pnyx era o local onde se reunia a Assembleia Ateniense e o corpo físico da democracia em funcionamento. Aqui você poderá observar como cidadãos tomavam decisões e mantinham a cidade funcionando. Poderemos falar mais após terminar o tour. Nos vemos em breve, viajante. A Assembleia Ateniense era chamada de Eclésia. Ela se reunia no Pnyx 40 vezes por ano para discutir vários assuntos, e cada sessão normalmente durava algumas horas. Acredita-se que a palavra Pnyx signifique algo semelhante à aglomeração. Isso provavelmente era uma referência ao fato de que durante as reuniões da Eclésia, o local ficava lotado em toda a sua capacidade, com cidadãos amontoados praticamente de ombro a ombro. Todos os cidadãos masculinos podiam participar diretamente do processo democrático. Quem tinha mais de 20 anos tinha direito de falar e votar, enquanto os maiores de 30 podiam ser eleitos para o cargo de magistrado. No total, havia aproximadamente 30.000 cidadãos em Atenas no período clássico. Para redigir e adotar decretos, 6.000 deles tinham de comparecer à sessão. Os cidadãos vinham dos 10 distritos da Ática para participar das reuniões da Eclésia. A reunião era presidida por um conselho executivo chamado de Prytany. Cada sessão começava com um sacrifício para Zeus Agoraios, o patrono da Assembleia. Durante a reunião, cidadãos proferiam discursos da plataforma da Pnyx sobre questões envolvendo a cidade. Em seguida, os cidadãos presentes na Assembleia votavam na questão erguendo seus braços. A Eclésia tomava decisões importantes em assuntos como a importação de cereais, despesas e declarações de guerra. Embora não promulgassem leis diretamente, eles influenciavam a nomeação dos legisladores atenienses, ajudando assim a determinar o funcionamento diário da cidade. Alguns cidadãos só participavam das sessões da Eclésia, mas havia outros que se envolviam mais na democracia como magistrados. Magistrados eram eleitos entre os atenienses com mais de 30 anos. Eles eram normalmente oradores ou políticos carismáticos e tinham uma influência muito maior em decisões importantes do que o cidadão comum. Um dos magistrados mais famosos era Péricles, que era tão popular que ele se manteve no cargo por 15 anos. Em tese, todo cidadão ateniense com mais de 20 anos tinha o direito de participar da Assembleia. Contudo, alguns deles viviam longe da cidade e outros não tinham condições financeiras para deixar o trabalho e comparecer à reunião.
Por essas razões, a cidade criou um abono especial chamado de mistos eclesiásticos, no século IV a.C., com o intuito de incentivar o comparecimento. Originalmente, o abono era de 2 óbulos, mas o político Cleon aumentou para 3. Ufe Βροσί. Atenas originou diversas inovações com forte influência sobre a sociedade moderna, como o teatro, a arquitetura e a filosofia. Porém, a maior contribuição deles foi o seu governo democrático, que demonstrou o conceito de uma cidade governada pelos seus cidadãos. A decisão de adotar a democracia como modo de governo, feita em 508 a.C., moldou a civilização tal como a conhecemos e continua a nos afetar até hoje. Olá de novo, viajante. Espero que tenha gostado de aprender sobre o funcionamento da cidade. Tem algo mais que gostaria de fazer? Então, comecemos com uma pergunta simples. Atenas tinha aproximadamente quantos cidadãos na minha época? Sim, havia aproximadamente 30 mil cidadãos em Atenas, embora a população como um todo fosse muito maior. Vamos para a segunda questão. Qual entre esses era um famoso magistrado ateniense? Sim, Péricles era um magistrado extremamente popular que conseguiu manter seu cargo por 15 anos. Só falta mais uma pergunta. O que significa a palavra Phoenix? Correto. O Phoenix estava normalmente lotado de cidadãos participando das reuniões da Eclésia. Você sabe o suficiente sobre democracia para entrar na política. Muito bem, viajante. Muito bem. Até mais, viajante. Ποιος με περιπέζει.